Bora bater um papo hoje sobre livros? Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu não vou fazer uma resenha, hoje eu não vou falar sobre filmes ou qualquer outra coisa do tipo, mas vamos falar sobre livros, sobre hábitos de leituras, sobre o mundo que a gente adora, mas que às vezes nos dá aí uma certa dor de cabeça. Primeiro eu queria dar uma contextualização do porquê eu estou fazendo esse vídeo. É muito importante para que você entenda, ainda mais se você cair aqui de paraquedas no canal pela primeira vez, inclusive seja muito bem-vindo, tá? Bom, é o seguinte, recentemente, a criadora de conteúdo literário lá do Instagram fez uma publicação muito bacana, é a Lorena, do studying.logos, eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram dela. E o título do post era Eu não leio 30 livros no mês, né? Inclusive é o título desse vídeo. Então, dados os créditos, eu queria fazer essa introdução, esse preâmbulo, para a gente conversar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre esses hábitos desenfreados, ou pelo menos o que se conta sobre eles. Bom, a publicação da Lorena, né, em termos mais simples, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver a publicação dela, mas basicamente ela está falando um pouco sobre essa ansiedade, né, ou pelo menos essa angústia pessoal que ela tem e que eu compartilho também, provavelmente outras pessoas também vão compartilhar desse sentimento, em perceber que muitos criadores de conteúdos literários, seja aqui no YouTube ou seja em outras plataformas, tendem com o tempo a fazer publicações que acabam estimulando mais a ansiedade sobre aqueles números desenfreados de livros lidos do que propriamente o incentivo à leitura, que é o nosso objetivo. E assim, trazendo para a minha realidade, ler 30 livros no mês nunca foi uma realidade. Né? Definitivamente não. A minha média de leituras por mês depende muito, mas assim, no máximo é 5 livros no mês muito bom, mas em torno ali fica entre 3 a 4 e não são livros tão grandes. Quando eu mostro um calhamaço que eu li, eu sempre falo nos vídeos que são leituras que eu vou fazendo ao longo dos meses, né? Como o próprio Nárnia, né? Que eu tô lendo desde dezembro do ano passado. Enfim, então, começou-se a pipocar aqui e ali em alguns lugares pessoas que trazem então esses conteúdos, que aí eu não vou saber dizer pra vocês se elas estão dizendo a verdade ou não. Também não me desrespeita, tá? Vai ver que aquela pessoa ela fica por conta, então ela pode simplesmente ter o tempo dela inteiro para esse hábito, e aí ela leria esses 30 livros, mas enfim, pra mim é absurdo. E aí, juntando com o que a Lorena fala no post dela, eu concordo muito quando ela diz que, às vezes, a impressão que dá é que os leitores e os produtores de conteúdos tendem mais a mostrar esse lado quantitativo das leituras e não necessariamente qualitativos, né? Ou seja, leituras que são importantes, relevantes, para o leitor, para si, enfim. Eu vou trazer um caso pessoal. O que me fez, assim, em primazia, me afastar aqui do YouTube e do meu canal durante o início da pandemia foi essa pressão que eu vinha sentindo desde que eu criei o canal. Eu criei esse canal no final de 2014, né, depois do meu blog. É um canal que já tem aí seus 9 anos de existência. É um canal pequeno em termos de números, mas principalmente pelo fato de que eu nunca tenha tido esse perfil de mostrar 30 livros lidos, isso nunca foi a minha vibe. E eu também não estou criticando quem o faz. Mas voltando para o contexto da pandemia, eu já vou chegar lá nesse outro ponto. Seguinte, durante o início da pandemia eu me senti muito naquela pressão que já vinha de meses, já vinha quase de anos já, que eu sentia de ter que estar sempre lendo muito, sempre estar mostrando muitos livros. Então, para quem acompanha os canais literários, sabe que o que dá visualização são vídeos de leituras do mês, onde tem pilhas e pilhas de livros, ou vídeos de book haul, né, que são as compras mesmo. A gente sabe que isso dá visualização. Existe todo um lado do fetiche sobre o objeto livro, né, esse fetiche em observar esse grande número de compras mostrados no mês e tudo mais. Eu não estou falando se isso é certo ou errado, não é sobre juízo de valor, mas é sobre sabermos, quem produz principalmente, que é o que dá visualização. Dificilmente um vídeo resenha vai pegar o número de visualizações, pelo menos a curto, médio prazo, do que um vídeo desse vai ter. Então assim, eu tendo a ter mais vídeos de resenhas aqui no canal, isso nunca foi um problema pra mim, eu sempre gostei muito. Na verdade, é muito pelo contrário, eu acho que esse foi o meu principal objetivo, falar sobre livros na internet, para além de mostrar então quantos livros eu comprei. Então quando chegar ali no meio da pandemia, em 2020, do primeiro ano da pandemia, eu simplesmente desisti de gravar vídeos aqui pro canal. Eu tava percebendo que eu tava fazendo algo muito mecanicista, meio que tentando reproduzir o que outros canais faziam, em termos de leitura e querer, sabe, ficar me obrigando a ler. E não é sobre isso. A leitura é um hábito para ser prazeroso, né? Não é para ser uma obrigação. Claro que a gente que produz conteúdo
tende-se a ter uma certa pressãozinha consigo, eu falo por mim também, em tentar ler um pouco mais, porque a gente quer produzir mais, a gente quer falar mais para as pessoas, a gente quer compartilhar outras leituras, mas a gente tem que ter uma cautela, é preciso desacelerar quando a gente percebe que o negócio está indo para um caminho que a gente não quer. E aí que entra num dos principais pontos desse vídeo, né? O que é que vocês acham dessa responsabilização em cima de criadores de conteúdos? Eu tenho muito respeito pelas pessoas que me acompanham aqui, mesmo sendo um espaço, né, humilde, tranquilo, enfim. Eu tenho muito respeito por você que me assiste, porque é um tempo que você dedica, né? Então você está ali dedicando um tempo da sua vida, do seu trabalho, às vezes numa pausa do almoço, às vezes num momento de descanso, você está vendo vir prestigiar o trabalho de alguém que está tentando produzir conteúdo sobre livros, que é um problema em termos de Brasil, né? Nós não temos um país leitor em comparado com Estados Unidos e Europa, né, que são os grandes maiores mercados, mas é importante que a gente pense na responsabilidade desses produtores. Será que esses produtores de conteúdos eles estão sendo responsáveis tanto pelo que eles mostram em termos de compras, né, mas também em termos de livros mesmo? Óbvio que cada um lê o que quiser, cada um mostra no seu canal o que quiser, nós somos um país livre, mas eu queria muito colocar essas questões para a gente pensar aqui juntos. Inclusive, uma coisa muito interessante, assim, quando eu penso no meu início aqui no YouTube, né, os primeiros vídeos são bem precários, eu tinha um celular pocket, eu tinha 5 livros e um sonho. Eu comecei, depois que eu iniciei meu blog, o Chamando um Leitor, muitos anos atrás, onde eu fazia as minhas pequenas resenhas, eu gostava de escrever no meu blog, e depois eu percebi que era interessante que esse conteúdo fosse migrado para o YouTube, né? Então eu começo o meu canal no final de 2014 para o início de 2015 e eu percebo que o resultado ele é um pouco mais imediato em termos de visualizações e tudo mais, e eu faço essa migração. Então eu nunca tive condições, que ainda tem isso, né? Eu nunca tive condições para comprar muitos livros, e mesmo que eu tivesse, muito provavelmente, pode parecer hipócrita, mas provavelmente eu não faria esses vídeos gigantes de compras de mês, enfim. A gente muda com o tempo, a gente vai amadurecendo algumas questões. Eu não sou uma pessoa que vem de uma família de leitores, que ainda tem isso. Se você aí que está assistindo esse vídeo não vem de uma família de leitores, se seus pais não incentivavam, e você, assim como eu, meio que foi criando esse hábito sozinho, estamos juntos aqui nas trincheiras, tá? Eu falo isso porque ninguém na minha família lê. Assim, a minha irmã, que inclusive ela foi uma das responsáveis por iniciar minha coleção de livros, ela me deu 2 livros, que foi O Caçador de Pipas e A Menina que Roubava Livros. Eu ainda tenho essas edições velhinhas aqui. Mesmo assim, essa minha irmã mais velha, ela não é uma leitora voraz. Então, o hábito da leitura partiu muito de mim. Então, não faria sentido eu querer já me enquadrar nesse lugar de, deixa eu mostrar aqui pilhas e pilhas. E a gente fala isso porque isso pode gerar uma ansiedade nas pessoas que nos assistem. E tá tudo bem se você tem dinheiro para comprar milhões de livros por mês, esse não é o problema. O problema que a gente tá colocando aqui, pensando juntos, é a responsabilização sobre a amostragem desenfreada de livros lidos ou não, e como aquilo ali pode gerar um impacto negativo nessas pessoas. Um dos grandes desafios para o publisher, né? O publisher é aquele profissional do livro, é fazer com que novos leitores cheguem, né? Eu estou tendo aula na pós-graduação em produção editorial e os professores falam muito nisso, né? Então, vocês aí que vão se tornar futuros publishers, o maior desafio de vocês é angariar novos leitores, né? Então a gente quer cada vez mais que outras pessoas entrem no mundo da leitura, entrem no mundo dos livros, consumam esse tipo de cultura também, e talvez mostrar um número exorbitante que não condiz com a realidade de livros lidos para um público, principalmente um público jovem, talvez seja não tão interessante assim, né? Então imagina aquela pessoa que está começando agora a ler, ou aquela pessoa que está perdida, que para num canal de livros do nada. Aquela pessoa não sabe por onde começar, quais livros comprar, quais livros ir até a biblioteca pegar para conhecer. Então acho que a gente tem que fazer esse movimento de acolhimento dessas pessoas, fazer uma distinção, né? Mostrar, olha, tem essas possibilidades, tem esses títulos, tem esses gêneros, o que é que você gosta. Então é um trabalho meio que em coletivo, né? Enfim, eu acho que esse é um grande mote de se ter um espaço que fala sobre livros na internet. Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se vocês têm outras opiniões. São pontos que eu vim pensando e que eu penso muito também, né? Porque às vezes eu me pego nesse lugar de comparação, de querer ler mais, para me mostrar mesmo, né? E mostrar que eu tô lendo muito. E às vezes a gente não tá lendo muito. Às vezes a gente tem, assim como eu, por exemplo, que não vivo do meu canal, né? Isso é um grande sonho, trabalhar com livros. Eu tenho um trabalho paralelo, eu tenho aula da pós, eu tenho, né, as coisas da minha vida pessoal.
E muitas pessoas aí que assistem meu canal, eu sei que estão na faculdade, estão no trabalho, têm filhos. Então, assim, a gente não tem esse tempo todo como a gente gostaria de, né, ficar sentado numa cadeira, no geladinho do ar-condicionado, lendo. Não, isso aí é uma realidade meio distante ainda. Enfim, eu queria saber o que vocês acham desse tema. Comentem aqui embaixo, todo comentário é bem-vindo, seja para concordar, seja para discordar, tudo com muito respeito, claro. E é isso, fica aqui a minha contribuição sobre esse assunto. Não é muito comum trazer discussões aqui para o canal, já faz um bom tempo que a gente não conversa sobre, mas eu acho que é importante de vez em quando pensarmos essas questões. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Conheça os outros conteúdos do canal, caso seja a sua primeira vez. E é isso. Até a próxima. Tchau.